Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego. Nosso programa hoje vai te apresentar uma opção aí de uma profissão que existe há bastante tempo já no mercado de trabalho, mas apesar disso ainda tem bastante espaço, bastante postos para quem tem interesse, de repente quer ingressar nessa área. A gente vai falar hoje sobre o arquivista. E quem veio conversar com a gente aqui no estúdio para contar um pouquinho da rotina desse profissional é a Nádia Cogio. Tudo bem, Nádia? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até aqui, aceita o nosso convite. Obrigada pela chance de estar mostrando o que a gente faz, como é o nosso trabalho. Com certeza, uma oportunidade de mostrar para quem está nos assistindo aqui uma profissão diferente, que não é muito comentada na mídia, mas ainda tem bastante espaço para quem quer trabalhar. Muito espaço, muito. Bom, então, para começar nossa conversa, quem se interessa pela área da arquivologia, o que ela deve procurar? Quais são os caminhos? Existe uma faculdade ou a pessoa faz uma graduação em uma área e depois ela faz algum outro curso? Que formação que a pessoa procura? São vários caminhos para que a pessoa possa ingressar nessa área. Para que possa ser arquivista, reconhecido inclusive por legislação nacional, existem algumas universidades no Brasil. Então, a gente faz curso de graduação, bacharelado voltado à arquivologia, tá? A gente tem no estado de São Paulo, em Marília, nós temos na Bahia, Espírito Santo, Brasília, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio Grande. Tem alguma aqui na região do Vale do Paraíba? Vale do Paraíba, não. Infelizmente, nós não temos. Então, mais próximo aqui nem seria... São Paulo, Marília. Nem São Paulo, Marília seria o mais próximo. Eu acho que essa é uma informação importante, porque a pessoa já entende que ela teria que se deslocar. Tem que se deslocar. Para fazer essa graduação. Isso. Mas tem outros caminhos também, Existem outros né? caminhos. Tem o caminho da especialização, tá? No Brasil e no exterior. Geralmente é presencial. As universidades são presenciais, não tem a distância, tá? Tem também a pós-graduação, que é presencial. No caso de Marília, eles têm um curso mais enxuto para quem está prevendo fazer uma pós. Lá a área é mais voltada para a área da gestão. Em São Paulo, na USP, nós também temos, tá? Na Escola de Comunicação e Artes, mas é mais voltada para uma atenção mais cultural, do uso dos arquivos na área da cultura. Temos também os cursos de técnicos de arquivos, que em São Paulo a gente tem na FATEC. No caso do curso do técnico, é a nível de 2º grau. Então já seriam opções mais próximas da nossa cidade, da região aqui do Vale do Paraíba, né? Sim. Você comentou um pouquinho agora sobre especializações na área, né? A gente logo imagina aí a questão de uma pós, um mestrado, um doutorado. Existe um leque grande em relação a isso na área da arquivologia? Existe sim, só que infelizmente ainda é presencial. E no estado de São Paulo, o último curso que teve foi na USP, no Instituto de Estudos Brasileiros, e ele se encerrou. E as grandes arquivistas, o que a gente chama das mães da arquivologia, estão se aposentando, algumas já faleceram, então está vindo uma nova geração. Por isso também que justifica ter bastante postos de trabalho ainda disponíveis, né? Sim, nós temos muitos arquivistas se formando e o Brasil é imenso, né? Então tem bastante postos de trabalho. Nádia, no seu caso, você fez faculdade de História e depois fez especializações na área para se tornar uma arquivista, né? Conta um pouco para a gente, baseado no seu conhecimento, tanto a graduação como especializações, que tipo de assunto o aluno vai encontrar? Ele vai ter muita teoria, vai ter muita prática, ele vai ter um estágio, ele vai ter que ir para campo ou não precisa disso. Conta pra gente como que funciona essa formação. No meu caso, eu fiz História e Geografia e fui trabalhar num arquivo. E eu senti falta, né, de mais estudo, um conhecimento mais acadêmico, mais aprofundado sobre o tema. Eu trabalho num arquivo público, tem uma diferenciação entre arquivos públicos e privados, né? A gente trabalha basicamente com toda a legislação administrativa.
E eu fui fazer minha especialização. Eu fiz na USP, uma delas aqui no Brasil, e fiz fora do Brasil, na Espanha, no Ayuntamiento de Alcobendas, que é na região de Madrid. O que eu vi na especialização, a gente também tem nos cursos de arquivologia, na graduação. Então, a gente tem paleografia, a gente estuda arquivos públicos, arquivos privados, organização da documentação, ética, legislação, gestão eletrônica de documentos, que está muito em pauta agora, tabela de temporalidade. Na graduação, e óbvio, na pós-graduação, você apresenta trabalhos, né, monografias. Na graduação, se exige também um trabalho de curso, de TCC, né, de final de curso. Então, você também tem metodologia, você tem toda a técnica arquivística, as linhas da arquivologia, porque ela não existe uma única linha, né? É uma questão mais técnica. Você tem a linha espanhola, a linha ibérica, você tem a linha americana, a linha canadense, francesa. Então, assim, são várias correntes que a gente estuda, vários teóricos, e sim, precisa sim de estágio. É obrigatório? É obrigatório. Então, tem estágio que é obrigatório para se formar na graduação, na pós também, no curso de especialização eu fiz, em arquivos privados, né, em arquivos públicos. Arquivos privados são empresas terceirizadas, tá? As grandes empresas, Johnson, Embraer, a Vibras, eles têm arquivos, né? A própria tecelagem. As empresas privadas menores também têm. Então, você tem toda a linha dos arquivos privados, e os arquivos públicos são municipais, estaduais e o federal. Na sua opinião, como que deveria ser o perfil da pessoa, do candidato que procura essa profissão? Que tipo de habilidade é importante que ele tenha, do que ele deve gostar, ou até o contrário, o que não se encaixaria dentro desse perfil? A atividade do arquivista, tá, é multidisciplinar, é uma atividade muito intelectual. É uma dificuldade de se entender, tanto em órgãos públicos. Eu acho que no privado já se passou a entender mais essa questão da necessidade da informação, da organização da empresa. Mas ainda em órgãos públicos é mais difícil. Assim, o arquivista ele não trabalha com um documento que não existe mais e que não vai te fazer nenhuma diferença, não vai te fazer falta. Óbvio, existem documentos que você pode eliminar, mas outros são importantes. Então, assim, é uma atividade muito intelectual. Então, a pessoa que tiver interesse na área tem que gostar de aprender, de ler, de estar sempre se aperfeiçoando. Existem diversos cursinhos além da especialização, diversos cursos. Aqui em São Paulo, a Associação de Arquivistas de São Paulo o tempo inteiro está buscando reciclar esses profissionais, o Arquivo Público do Estado, a gente tem sempre encontros. Então, é uma questão, é uma profissão muito multidisciplinar, baseado muito em legislação. Então, a pessoa que for seguir essa carreira tem que gostar muito de aprender, de estudar, todo dia tem um novo desafio e tem que gostar de trabalhar em grupo. Tem que respeitar o que o outro sabe, porque a gente aprende todos os dias com o outro. Uma característica importante. Importantíssima. Né? Diria, inclusive, que ela é fundamental hoje em dia para qualquer profissão, né? Esse relacionamento interpessoal ajuda bastante a você desenvolver bons resultados com seus colegas de equipe. Eu sempre brinco, eu não tenho trato com as pessoas, né? Eu sou muito direta. E às vezes as pessoas podem se assustar. Eu sempre falo, eu prefiro os meus documentos, os meus papéis, seja ele digital, né? Eu fico lá estudando. Mas aí a gente acaba percebendo que a profissão de arquivista, através dos documentos, você começa a perceber que não, você tem contato com outro o tempo inteiro. Porque toda vez que a gente produz um documento, a gente deixa uma marca. E esse documento foi produzido, no meu caso, para a população, então eu tenho a marca da população daquele momento, ou da própria administração pública, no caso da Câmara Municipal, a gente tem os registros da Câmara, então eu vejo o cotidiano, o dia a dia da Câmara, as relações que a gente mantém entre os órgãos. Então, assim, é pessoa o tempo inteiro, então tem que ter. Uma coisa importante geralmente, quando a gente fala em arquivologia, muita gente logo de cara pensa que só vai poder trabalhar, por exemplo, no município onde existe um arquivo público.
Mas o campo de trabalho é bem maior do que esse. Eu queria que você falasse um pouco para a gente onde o profissional pode atuar. Bom, o profissional pode atuar nos arquivos públicos, municipais. Nem todos os municípios no Brasil ainda têm arquivos. Tá? Agora tem a nova legislação, os tribunais de contas, o Ministério Público estão sendo uns grandes parceiros dos arquivistas e estão tentando mostrar a importância, e agora é exigência legal, com a Lei de Acesso à Informação, que os arquivos tenham arquivos municipais, né? Que os estados tenham arquivos estaduais, que também não são todos os estados que têm, né? E o Arquivo Nacional. Pode-se trabalhar nessas áreas? Pode. Mas a gente tem uma outra área, tá? Que são os arquivos privados, que eu já falei um pouquinho, que são das empresas. Hoje também muitas empresas não têm os seus arquivos com ela. São as empresas que terceirizam, seja em papel, seja em meio eletrônico, e aí a atividade do arquivista está presente. Há também arquivistas que são consultores, que podem dar consultoria, né? Então tem um campo muito grande. E tem a academia. Que é uma outra vertente. Que é uma outra vertente, que você continue estudando e ensinando, né? É uma forma também de dar continuidade para a profissão, porque você está ajudando a formar novos profissionais para gerações aí que vêm pela frente, Sim. Né? Bom, eu queria que você contasse um pouco agora como é a sua rotina do dia a dia. Você trabalha em um arquivo público municipal, então conta um pouco para a gente como que é a sua rotina. Eu sou coordenadora do arquivo, então eu penso na gestão daqueles documentos que a gente tem no arquivo público do município aqui de São José, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar além, eu tenho que pensar na governança, na governabilidade que a gente tem que ter nos arquivos. O arquivo público, ele não é estático. A nossa vida não é estática, a gente produz documentos o tempo inteiro. Então, eu tenho que estar todo dia me movimentando e tenho que pensar em todas as relações, tanto dos nossos arquivos, daquela documentação que a gente produz e está com a gente todos os dias, que a gente chama de arquivo corrente, como os arquivos intermediários, que São José tem mais de 10 arquivos intermediários, são arquivos grandes, onde aquele documento que está com a gente não precisa estar ali com a gente o tempo inteiro, já pode ir dar uma descansada, mas aí você continua fazendo busca e logo depois vai para o meu arquivo. Então eu tenho que pensar em todo esse caminho, né? E trabalhar na Fundação Cultural e no arquivo público é um desafio constante. Então assim, todo dia tem uma novidade, nada é parado, não é estático, né? Então a gente pensa na organização da documentação, a gente pensa na gestão de toda a máquina administrativa, porque os arquivos organizam a máquina administrativa, né? Através da documentação a gente consegue ver se a administração pública está cumprindo com as funções dela, então a gente tem que pensar muito nisso. A gente trabalha na organização para que a população possa vir olhar essa documentação, para que a própria máquina possa retomar essa documentação. Então, assim, atendimento ao público e, principalmente, o respeito, a guarda dessa documentação para a história e memória, para a pesquisa. Assim, todo dia é um trabalho diferente. E, na sua opinião, quais são os principais desafios dessa carreira? São vários. Só que são 3 principais que eu vejo. O primeiro é que a gente consiga comprovar, que os arquivistas consigam comprovar a sua importância. O trabalho que o arquivista faz é muito importante, porque a gente ajuda a selecionar, a gente auxilia na seleção da documentação, daquilo que a gente vai guardar, aquilo que a gente vai eliminar, como tem que funcionar o órgão, né? De repente, por exemplo, numa Embraer, cai um avião, mas você tem toda a documentação anterior, como é que foi a troca dos e-mails, o que você guardou, o que você eliminou, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade. O acesso à informação é muito importante, né? Inclusive para que a gente comprove os deveres, os direitos, o que está sendo feito, porque informação não é só gasto. São as tomadas de decisões, né? Então, assim, é algo muito mais amplo. Então, acho que esse é um grande desafio. É comprovar que, embora seja um trabalho muito intelectual, né, a gente trabalha não com a memória, com algo que está morto. Porque tem gente que fala ainda em arquivo morto, o arquivo não é morto. Sim.
né? Ele está ali todos os dias. A informação é criada toda hora e a gente utiliza dessa informação. Acho que esse é um dos desafios. O segundo desafio, eu acho que é comum hoje a quase todas as profissões, mas é decorrente desse primeiro, é a questão salarial. É muito baixa, né? Nos grandes centros há um grande conglomerado de arquivistas que buscam trabalho, né? No interior o salário é um pouco menor, mas acho que é decorrente dessa falta de conhecimento da responsabilidade que a gente tem com a documentação, né? E o terceiro, que eu acho que é um grande desafio para o Brasil, que nós não temos uma tradição, porque grande parte da nossa tradição é ibérica, até por conta da nossa colonização, é a gestão dos documentos eletrônicos, né? Eu acho que isso está passando assim, acho que uma questão também mundial. Fora Canadá, Estados Unidos, o Canadá principalmente, que já nasceu com documentação toda eletrônica, é como guardar essa documentação a longo prazo. Como você garantir a autenticidade dessa documentação e a existência dessa documentação a longo prazo. Acho que são os 3 grandes desafios. O resto é o cotidiano mesmo. A rotina do dia a dia, né? Do dia a dia. E tem algum momento da sua carreira, ao longo da sua jornada, que por algum motivo tenha te marcado, que você pode compartilhar aqui com a gente hoje? A gente levou um pouco na brincadeira, né, que a gente conversou antes. Assim, como eu fiz faculdade de História, meu pai é engenheiro aeronáutico. E ele não acreditou que eu fosse fazer História. Ele falou, não acredito, vai fazer História, não sei o quê. Sempre aquela linha, porque todo mundo imagina, vai ser doutora. Aí ele falou, Nádia, está entregando o seu trabalho de graduação, você está coroando sua graduação. Vamos para a França, vamos fazer arquivologia na França, vamos fazer uma especialização, um mestrado. Eu te levo para a Sorbonne, vamos, vai ser arquivista. Eu falei para ele, o que é ser arquivista? O que é isso? É a profissão do futuro. A informação é o futuro. Você vai ver, informação é tudo. Não vou, não. Não vou. Vou dar aula e a minha carreira é acadêmica. A arquivologia é acadêmica. Vamos. Não, não vou. 4 anos depois eu entro no arquivo público do município, presto o concurso e vou. E anos depois eu vejo tudo aquilo que meu pai falou na prática. O dia que nós fizemos as primeiras tabelas de temporalidade de São José dos Campos, num trabalho pioneiro com a ajuda da professora Daíse, onde a gente conseguiu reunir todos os órgãos, todos os servidores públicos, inclusive os diretores. A gente chegou até o prefeito, mostrando o que é o nosso trabalho, onde cada servidor pode dar sua parcela de colaboração, de ver que o trabalhinho que ele faz ali no dia a dia, aquela emissão daquele carnezinho, influencia em toda uma cadeia dos servidores públicos e influencia a vida da população e da própria administração. Então foi um trabalho que uniu muito todo mundo, que foi o trabalho pioneiro das tabelas de temporalidade, que São José foi referência e ainda continua referência para o Brasil e toda a América Latina. Esse trabalho avançou, foi além. Então, eu vi na prática essa importância. Bom, então, para encerrar o nosso bate-papo aqui, que eu tenho certeza que muita gente não conhecia essa profissão e hoje teve a oportunidade de conhecer pelo menos um pouquinho de como funciona esse trabalho, eu queria que você deixasse dicas e conselhos para quem, de alguma forma, tem interesse em ingressar nessa área. Quem tem interesse em ingressar nessa área, vai visitar os arquivos, vai num arquivo público do município, tenta ver se consegue entrar numa empresa, conhecer o centro de documentação dessa empresa. Procura na internet, tem muita informação. A gente permite visitas técnicas. Tem voluntariado, aqui em São José, o Arquivo Público do município tem voluntariado. Nós temos, inclusive, um voluntário, né? Vai conhecer, vem conhecer o trabalho do Promemória aqui da Câmara Municipal. É um trabalho também que atua na área, através da história, através da pesquisa. Vai até as universidades que nós temos, eles também têm arquivos. Vai conhecer um pouquinho. Conversa com um amigo, né? Os arquivistas são abertos. A gente é aberto a conversar com as pessoas. Não quer visitar o arquivo? Chega e fala assim, eu queria conversar com o arquivista, você tem um historiador aqui que possa nos mostrar o caminho, como é? Vem conhecer o trabalho.
E aí eu acho que começa a se aproximar e a ter interesse pela área. Bom, fica aí então um conselho importante, né? Converse com quem já trabalha na área, busque mais conhecimentos práticos, inclusive, sobre a profissão que você pretende buscar, não só na área de arquivologia, mas eu acho que em qualquer profissão é muito importante você tentar entender um pouquinho da teoria e da prática de como ela funciona, para depois você ter um pouco mais de fundamento para decidir se aquilo tem a ver com a sua personalidade, com o seu perfil ou não, né? Sim. Nádia, eu te agradeço muito por ter vindo até aqui hoje, por ter compartilhado com a gente um pouco da sua história, um pouco dos seus conhecimentos há tanto tempo trabalhando, né, com essa área de arquivo aqui na nossa cidade. Obrigada, eu que agradeço a atenção de todo mundo e espero que desse nosso bate-papo alguém se interesse, porque sim, o arquivo público está aberto, tem outros arquivos abertos para receber novos profissionais. E a área de patrimônio é muito rica. E que venham por aí novas gerações de arquivistas, e novas gerações. Fica o convite aí para todo mundo, então. Bom, o Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação aqui da TV Câmara e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.